Boa noite, São Paulo. Gente, é uma alegria imensa para mim estar com vocês hoje, para falar um pouco sobre a palavra de Deus. E num clima como esse, a gente já tem que perder a voz. Quem já perdeu a voz no Maranata São Paulo, deixa só eu ver a mão, quem está comigo. Quem perdeu a voz é quem está aproveitando de verdade. Quem ainda tem voz, ainda dá tempo de perder. A minha já foi. Porque isso aqui está sensacional. Muito obrigado, pastor Cândido, pelo convite de participar junto com essa galera inestimável desse encontro surreal, onde a palavra de Deus é exaltada. Eu quero começar hoje com o tema, o livro que mudou o mundo. E a minha reflexão contigo é, você já imaginou como seria o mundo sem a Bíblia? Você já parou para pensar o que nós não teríamos no mundo se a Bíblia não existisse? Como seriam as sociedades, a civilização, como ela se desenvolveria? O tema da minha mensagem hoje é provocativo, porque eu quero te dizer que sem a Bíblia o seu mundo seria completamente diferente. Quero começar convidando você a fazer uma oração junto comigo. E nesse momento fechar seus olhos, abrir seu coração para a palavra de Deus. Pai, minha oração agora é para que o teu Espírito tome conta desse lugar. Esses jovens são teus, essa igreja é tua, São Paulo é tua, Senhor. E hoje nós queremos pedir por esse estado maravilhoso e por essa juventude, que com a Bíblia na mão e no coração pode fazer a diferença e transformar histórias, mudar o mundo e ver Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. Hoje nós queremos refletir um pouco na tua palavra, então nos ajuda e nos instrui, em nome de Jesus, amém. O nosso tema hoje, São Paulo, tem que ver com isso, e eu quero começar lendo com você Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. O apóstolo Paulo apresenta a Bíblia como sendo um instrumento ameaçador. Ninguém faz carinho com espada, ninguém dá beijinho com espada. Espada é ameaça, espada é algo que corta, espada é algo que fatia, espada é algo que é um instrumento de guerra. E o apóstolo Paulo estava falando sério, porque nossa guerra contra principados e potestades era pela dominação, não desse mundo, mas pela dominação da nossa própria vida. E quando eu vejo esse texto, eu fico pensando que alguém que se aproxima da Bíblia e vê um cristão com espada, ele francamente vai temer. E o mundo teve medo. Teve medo no período da Revolução Francesa. Em 1789, decidiram que a Bíblia era perigosa demais para ficar na mão do povo. E agora decidiram que essa Bíblia seria queimada. Já não bastava queimar os corpos dos cristãos, porque o livro sobrevivia. Cada carne queimada era página que se multiplicava. E agora os ideais da Revolução Francesa estavam ameaçados por uma arma, a espada de dois gumes, cortante mais do que qualquer outra. E agora todo o mundo decidiu que a Bíblia era um instrumento muito ameaçador, e ela deveria ir para a fogueira. Fogo na Bíblia, queimem as Bíblias, pilhas de Bíblias sendo queimadas, vamos destruir a religião, vamos destruir o cristianismo. Mas você já parou para pensar que destruir a Bíblia é uma tarefa impossível? Talvez fosse mais fácil se ela nunca tivesse existido. E hoje eu quero te dizer por que a Bíblia é um livro que ameaça a estabilidade do mundo como ele é. A princípio, veja o ódio que nós temos presenciado ainda em nossa geração. As Bíblias não estão mais sendo queimadas em praça pública na França, mas agora no mundo inteiro. A polícia sueca em 2023 autorizou um ato de queima de Bíblia em praça pública. Centenas de exemplares da Bíblia são queimadas na Páscoa, na frente de uma igreja nos Estados Unidos. Bíblias são queimadas e templo evangélico improvisado é destruído em aldeia no Laos. E por fim, a Coreia do Norte ainda mantém a prática de queimar Bíblias. Por que esse livro tem que ser queimado? Se a gente vem aqui aplaudir ele, se a gente vem aqui vibrar porque a gente está ganhando uma Bíblia nova, com um estudo bíblico diferente, por que tem tanta gente com raiva da Bíblia?
Porque a Bíblia tem um argumento fundamental para fazer com que o mundo vire do avesso e seja colocado de cabeça para baixo. Talvez esse seja o ingrediente mais perigoso da Bíblia, e eu vou te mostrar qual é. Thomas Paine, décadas depois da Revolução Francesa, ele diz que seria muito melhor que nós admitíssemos, se fosse possível, 1000 demônios que vagassem em liberdade, e pregássemos publicamente a doutrina dos demônios, se houvesse algum, que ele também não acreditava. Seria mais importante fazer isso, mais deleitoso, mais valioso, do que permitirmos a impostores monstruosos como Moisés, Josué, Samuel, os patriarcas da Bíblia, os profetas também, para que eles vivessem com essa pretensa palavra de Deus na boca e ter crédito entre nós. Thomas Paine, no seu livro A Era da Razão, fez com que o mundo vociferasse junto que a Bíblia é perigosa. Maranata São Paulo é um perigo. E eu sei que isso vai para a rede social, e eu sei que o mundo vai nos odiar, mas o perigo nas mãos de Deus é diferente. Há um elemento que fundamenta essa periculosidade. Para o mundo, o ser humano precisa ser controlado. Ele não pode ser livre, ele não pode ter acesso a si mesmo. Ele precisa estar debaixo da autoridade de outro que possa julgar se a vida dele é valiosa ou não. E porque a Bíblia diz o contrário em um determinado momento específico, é que a gente começa a se perguntar: por que que as pessoas ainda se sentem ameaçadas por um povo que não mata, não rouba, não comete crimes, não perverte o direito alheio? Por que esse povo e esse livro são tão perigosos? Estudiosos compreenderam que quando Jesus nasceu, algo mudou. Antes, os seres humanos, eles eram descartáveis por completo. Nenhuma divindade ousaria virar carne. Os deuses gregos se materializavam em formas de avatares, mas jamais ousariam tornar-se humanos. O Deus dos cristãos, ele se fez humano. Aliás, na primeira página do seu livro sagrado, ele diz que homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Isso ameaçava a instituição controladora do Egito. Para os egípcios, apenas Faraó era a imagem e semelhança de Deus. Lembre-se, Gênesis foi escrito para um povo que está deixando o Egito para trás, que está vendo as pirâmides pelo retrovisor. Agora, eu não sei se foi numa fogueira ou no alto de uma montanha, mas Moisés reúne aquela audiência muito maior do que a do Maranata São Paulo e diz: homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Como assim? Isso significa que nós devemos tratar o nosso semelhante do mesmo jeito que os egípcios tratam Faraó. Isso significa que nós devemos dar uva na boca do nosso semelhante, que nós devemos abaná-lo com leques, significa que nós devemos carregá-lo se for preciso? Sim. E quando o Faraó estava zangado, significava que Deus estava zangado. Quando o Faraó estava triste por ser ele a imagem e semelhança de Ra, significava que Ra estava triste. Mas agora, se você, meu irmão, está triste, eu tenho que entender que Deus se entristece junto com você. Se você está irado, Deus se ira junto com você. Se você está indignado, Deus se indigna junto com você. O nosso Deus tem a sua imagem multiplicada em cada jovem do Maranata São Paulo e em cada habitante desse estado, desse país e desse planeta. Nosso Deus se fez igual a nós. Leão 10 certa vez disse que somente alguém divino demais poderia assumir a humanidade. Foi isso que Jesus fez. E por se tornar tão humano, é por causa disso que ele era divino. Que estranho. Porque o mundo de Jesus, ou o mundo da Bíblia, era completamente ameaçador. Aqui do lado você vê a imagem do deus Moloque. Moloque
era alguém que aceitava sacrifícios de crianças de até 2 anos. Mais de 2 anos ele não queria. Só até 2 anos. Inclusive, esse problema de pegar crianças e matá-las significava que enquanto elas não fossem adultas e não pudessem produzir, elas não tinham valor. O cristianismo vem dar valor fundamental à vida, porque Deus se faz homem, Deus se torna humano. E se Deus é humano e eu mato um ser humano, imagem e semelhança dele, eu estou cometendo um crime contra a divindade. Essa prática do culto a Moloque, ela se refaz na era cartagiana. Poucas décadas depois do nascimento de Jesus, isso ainda estava em vigor. O ritual de sacrifício humano cartaginense, que sobreviveu mais ou menos entre 6 a.C. e 2 a.C., adorava um Deus que derrubava bebês na fogueira. Mas você não precisa ficar preso nesse tempo. Nações como a China mantiveram a política do filho único até pouco tempo atrás. Eu desafio você a procurar um documentário na internet chamado One Child Nation, a nação de uma única criança, onde era proibido para que as famílias chinesas tivessem mais de um filho, e ele deveria ser preferencialmente homem. Meninas eram abandonadas na feira, acolhidas por missionários cristãos. O cristianismo se torna perigoso porque coloca a mão naquilo que o mundo chama de lixo. Nos templos de Baal e de Asterote, por exemplo, onde se acharam muitos jarros contendo despojos de crianças sacrificados no dito templo, os profetas de Baal, de Astarote, eram assassinos oficiais de criancinhas. Eles podiam matar quem eles quisessem, porque era lei, era comum, era religião, era divino. Mas apareceu um Deus que não estava preso em barro ou gesso, cuja imagem e semelhança andava e caminhava pelo mundo. Alguém que não podia se vender pelo ouro ou pela prata, pois era o dono do ouro e da prata. Um Deus que não demandava pelo sacrifício de mortos, mas por uma vida de sacrifício vivo. É esse o Deus da Bíblia que hoje convoca a juventude do Maranata São Paulo a adorá-lo. Um Deus que está dizendo não à morte de bebês, não à morte dos meus filhos, não a essa chacina do século 21, não. E foi aí que o caldo começou a engrossar para o príncipe desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas agora, a partir desse momento, quando as pessoas começam a perceber, em determinados momentos da história, que a vida tem valor, eles começam a se organizar, e os primeiros hospitais da história são construídos por, adivinhe, o povo que leu a Bíblia. Se nós não tivéssemos a Bíblia, se o mundo não conhecesse a Bíblia, ainda veríamos corpos de crianças jogados na rua. Se o mundo não conhecesse a Bíblia, nós morreríamos descartados, sem conhecer o leito de um hospital. É isso que conta, por exemplo, a história de Florence Nightingale, a patrona da enfermagem moderna. Florence Nightingale, quando falava sobre a profissão da enfermeira, tem enfermeira aqui? Tem enfermeira aqui? Sabe por que você existe? Sabe por que você tem uma profissão? Sabe por que você se formou? Porque ela chegou primeiro. Foi ela. Porque sem Bíblia não haveria Florence Nightingale dizendo: eu conheci o Deus que é Pai de Jesus Cristo, e Ele me fez um chamado, e ela foi para a guerra da Crimeia, e agora ela disse: nós precisamos cuidar dos doentes e assessorar os médicos. Isso era revolucionário. Florence Nightingale só pôde existir porque a Bíblia existiu. Aliás, para se formar em uma escola de enfermagem, você precisa conhecer a educação. E quando o assunto é educação, tem alguém aqui que trabalha com educação? Não vai não, gente, por favor. Vai com força. Trabalha com educação.
Pronto, melhorou. Vamos lá. Século 4 depois de Cristo, Comênios, bispo Morávio, ele disse: precisamos que as pessoas conheçam a Bíblia, mas para conhecer a Bíblia, elas precisam saber ler. Sabe por que hoje você vive em uma nação alfabetizada? Sabe por que você sabe assinar seu nome? Porque ela veio primeiro. Sem Bíblia, nós faríamos parte dos 99,5% de analfabetos que existiram na história do planeta. A alfabetização era algo que só era relegado ao clero e à nobreza. E eu sei que o pastor Nobreza está aí em algum lugar. Ele seria alfabetizado. Eu não. Se ele é o pastor Nobreza, eu facilmente seria o pastor Pobreza. E como pastor Pobreza, eu não poderia ter acesso à palavra. E quando eles aprendem a ler a palavra, eles formulam documentos, cartórios, contratos. Sabe por que existe direito? Ah, por causa dos romanos. Filho, para você. Foi porque Moisés escreveu uma parada lá com 10 tábuas, 2 tábuas com 10 mandamentos. Ele ainda quebrou, Deus disse: faça de novo, que eu quero que meu povo saiba ler. É importante que meu povo seja inteligente. Não pode existir adventista burro, em nome de Jesus. Gostei do amém de vocês. Séculos depois, na Reforma Protestante, João Calvino chega a Genebra. 96% da população não sabia ler. Calvino agora tem uma missão: ser pastor daquela cidade. Ele começa a reformar o esgoto como sendo a sua primeira atitude. Mas logo depois disso, o que Calvino faz é abrir escolas para que o povo aprenda a ler. Tu estudou? Agradece a Bíblia. Agradece a Bíblia, porque sem Bíblia nós viveríamos sujeitos e submissos ao controle de homens que ditariam o que nós deveríamos ou não acreditar em Deus. Aliás, há uma outra herança na educação. Toda e qualquer faculdade, toda e qualquer universidade, e eu não estou falando somente do NASP, nem das universidades adventistas, eu estou falando de Oxford, Harvard, Cambridge e qualquer outra instituição de ensino superior que exista no mundo, veio de origem cristã. Aí tu vai para a faculdade, passa no Enem a pulso, chega lá, o professor começa a jogar 2 conversas mole na tua cabeça, e tu começa: eu acho que não é bem assim. Esse é o professor ateu, está pregando o ateísmo na faculdade, e ele deveria agradecer a Bíblia, porque sem Bíblia ele ia passar fome. Sem Bíblia não haveria faculdade. Mas não para por aí. Esse Deus que torna a vida digna, São Paulo, ele não torna somente a vida dos seus dignos, ele se torna digno, de acordo com o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, de quebrar os selos, porque ele foi morto, e com o sangue comprou aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olhe para a pessoa do seu lado, não importa de onde ela veio, Deus escolheu ela. Não importa qual é a cor da pele dela, o seu nível de escolaridade, isso nos torna essencialmente iguais. E sabe por que a gente vive em uma sociedade de igualdade? Os gregos não conseguiram reproduzir isso, os hindus com a sua sociedade de castas muito menos, o Oriente com todo o Japão feudal e a China, eles dividiram a sociedade em melhores e piores. Mas a Bíblia possibilitou que houvesse um mundo onde as pessoas podem dizer que são iguais. E por falar nisso, ela faz isso antes mesmo de Jesus. Eu separei um texto para que você veja um grande problema que nós podemos cometer hoje em dia e que a Bíblia já nos vacinava.
Miriam e Arão, no livro de Números, no capítulo 12, vão brigar com Moisés. Moisés, não gostei. Por quê? Por que é que você não gostou? Eu não gostei porque você casou com uma mulher cuxita. Olha que nome esquisito. Essa palavra cuxita, ela refere-se ao reino de Cuxi, a atual Etiópia. Então, desde aquela época, tinha uns irmãos complicados, que gostavam de se meter na vida da gente. Em São Paulo não tem não, graças a Deus, Senhor. Graças a meu Jesus, que aqui não tem gente que quer dar opinião na tua vida e não paga um boleto. Mas Miriam e Arão acharam-se no direito de brigar com Moisés, porque ele casou com uma mulher africana, da Etiópia. E olha como é que Deus responde a essa problemática. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava o quê, irmãos? Estava o quê, irmãos? Mas como era essa lepra dela, que a Bíblia faz questão de destacar? Como era essa lepra? Ela estava branquinha, alva mais que a neve. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: ah, você não gosta de preto não, né, Miriam? Gosta não, a irmã Miriam, olha. Pois eu vou ensinar ela uma lição. Você não gosta de gente que tem melanina? Pois você se esquece que na Bíblia, lepra é símbolo de quê? De quê? Me ajuda, pastor, pelo menos você. De pecado. Ou seja, o que Deus está querendo dizer para Miriam é, esse tipo de acepção de pessoas pela cor, que o mundo decidiu que fosse assim, é pecado. Por isso eu costumo dizer que Deus criou a humanidade e o diabo criou o racismo. E se você acha que isso é um assunto qualquer, você ainda não entendeu a Bíblia. Porque algumas pessoas gostavam de dizer que as pessoas de cor, de tom de pele mais escuro, deveriam ser rebaixadas, escravizadas. Domínio, poder. Deus disse: racismo é uma tentativa absurda e diabólica de empalidecer a beleza colorida da criação. Nosso Deus não aceita que ninguém seja colocado para baixo. Não importa a razão pela qual você acha isso. Ellen White, ela diz que o nome do negro está escrito no livro da vida junto do nome do branco. E todos são um em Cristo. Por que eu trouxe o texto dela? Porque já ousaram dizer que Ellen White é racista. Ela não é racista não, mas quem falou isso relincha. Se Deus iguala as pessoas pela cor, imagina pelo sexo. Amigos, o que a Bíblia tem a ensinar sobre as mulheres? Em primeiro lugar, a história da humanidade é marcada por um livro que na sua primeira página diz que homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro código antigo ousa dizer isso. As religiões gregas, romanas, egípcia, platônica, o que quer que seja, todo esse grupo de pessoas dizia que a mulher estava em posição inferior. A Bíblia já na primeira página dá a cartada: imagem e semelhança de Deus. Aí o povo vem falar para mim que a Bíblia é machista. Uma pessoa que fala isso, ela não leu a primeira página da Bíblia. Só a primeira, não precisa ler ela toda não. Porque se vê a Bíblia toda, vai ficar chocado. Quando essa pessoa abrir em Provérbios 31 e ver que a mulher virtuosa trabalha, negocia, vende e dá conta de tudo, e que o marido dela vai louvá-la, aí essa pessoa entra em desespero. E se essa pessoa ler a história de Jesus Cristo, e na história de Jesus Cristo ela perceber
que o evangelho começa com Deus falando com uma mulher, não é com um homem, e ela engravida e dá à luz uma criança. Se essa pessoa percebe que a maior conversa de Cristo foi junto a um poço com uma mulher, o maior diálogo de Jesus não é com um discípulo na Bíblia, é com uma mulher. Ela é a primeira pessoa para quem ele faz: psiu, eu sou o Messias. Se essas pessoas tivessem visto Jesus andando por aí e apontando para uma viúva no templo que traz 2 moedas, elas não ousariam questionar a visão bíblica sobre feminilidade. E eu sei que tem um monte de gente com a cabeça quadrada que vai dizer: pastor, isso é feminismo. Ei, isso é Bíblia. Nós não precisamos de nenhum ismo além do cristianismo para definir essa geração. Se vocês querem ser a geração do Maranata, sejam a geração da Bíblia. E se a Bíblia diz que mulher deve ser honrada, nós vamos fazer isso. Se a Bíblia está me dizendo que não há distinção de cor, nós vamos viver assim. Se a Bíblia está dizendo que bebês não devem morrer, não vamos fazer isso. E não é por causa de nenhum partido político, divisão filosófica, é porque nós somos o povo da Bíblia. Eu olho para esse texto e eu consigo me lembrar ainda de uma última ocasião. Maria Madalena está junto ao sepulcro e ela chora desesperadamente. Ela foi atrás de 2 homens para resolver o problema. Ela vai até Pedro e João e diz: levaram o Senhor, eu não sei onde botaram ele, vamos resolver. Aí eles chegam lá, procuram dentro do sepulcro, não encontram e vão embora. Mas toda mulher, nesse sentido, ela tem um dom especial. Eu imagino Maria Madalena dizendo assim: se eu for aí achar, eu vou esfregar na cara. E ela encontra, só que ele não está lá. E ela encontra o Jesus ressuscitado. Escuta, as primeiras palavras do Jesus ressuscitado são com elas. Mas a primeira palavra, essa é específica demais. Eu tenho um filhinho, ele fez 6 anos, antes de ontem. Nossa, eu daria minha vida por ele. E quando o meu filho estava ali com mais ou menos 6 meses, a gente começou uma guerra lá em casa. A minha esposa queria que ele falasse, ficava pronunciando no ouvido dele a palavra que ela gostaria que ele dissesse. E ela ficava assim no ouvido dele: mamãe, mamãe. Eu, do outro lado, também queria que ele aprendesse a falar. Mas eu queria muito que ele aprendesse a falar uma palavra. Qual era? Não. Mamãe. Vai que de noite ele acorda e fala: papai. Ele tem que dizer mamãe mesmo. Só que na frente dela, eu dizia assim: papai, só uma vez. Aí ela ficava com raiva, eu: mamãe, 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 mamãe. É a minha forma de irritar pessoas. Essa é a minha linguagem do amor, é a irritação. Tem alguém que é igual a mim aqui? Deixa eu ver a mão. Gente, me identifiquei com vocês. Estamos juntos e misturados. Bom, um dia eu estava saindo de casa apressado, como sempre, atrasado, como sempre, e pegando as coisas de todo jeito. Peguei minha carteira, peguei o celular, peguei a chave do carro, e a chave do carro caiu do lado do meu filho. E ele pronunciou a primeira palavra dele. A chave caiu, ele olhou nos meus olhos e ele falou. E sabe o que ele falou? Adivinha? Adivinha? Não, ele falou: eita. Sabe por que você riu? Você riu porque é uma péssima forma de você inaugurar o seu vocabulário nessa terra. Jesus, quando ressuscitou, ele foi falar com Maria Madalena. Jesus. E sabe qual é a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus? Sabe qual é? Mulher.
As cordas vocais de Jesus, ou pregas vocais, eu nunca soube o que é que tem aqui dentro, eu nunca abri. Poderiam falar qualquer palavra, mas ele aparece ressuscitado, dizendo: mulher. Sabe por quê? Porque ele queria tirar essa culpa de cima de você. Ah, porque se não fosse Eva, e a gente vem com um discurso para tentar diminuir a mulher. Só que a Bíblia, eu não sei, o povo não lê Bíblia, porque a Bíblia deixa bem claro que a culpa foi de quem? De Adão, miserável. Inclusive, eu tenho certeza que Adão era da minha família. Porque Adão só poderia ser Adão Barros. Como eu sou Diego Barros. Não tem como ser Adão Campitelli. Não tem, desculpa. Não funciona. Não dá. Adão Salles, Adão Santos. Não, Adão Barros. E eu sou igualzinho a ele. Eu gosto de colocar a culpa nos outros. Mas Jesus, o segundo Adão, veio tirar a culpa de cima de você. Ei, mulher, tu entende que Jesus estava há 33 anos longe do céu? 33 anos. E se eu sou ele, eu ia dizer: eu preciso ver um anjo agora, que eu já cansei desses demônios, ou dessas pessoas aqui na terra. Se eu sou ele, ia ser assim. Mas ele não. Ele diz: pai, espera um pouquinho. Eu preciso falar com a menina aqui que eu gosto pra caramba. Ela me ama. E ela está preocupada. E estão chamando ela de doida, de dramática. Estão dizendo que ela está descompensada, que ela perdeu o juízo. E eu vou lá perguntar para ela por que ela está chorando. Em outras palavras, o primeiro efeito da ressurreição de Cristo, o primeiro efeito da ressurreição de Cristo foi acalmar uma mulher que chorava. A igreja precisa aprender com o Salvador. É isso que o mundo não aguenta. Porque tem buscado colocar a mulher acima, o homem acima, o branco acima, o preto acima, a religião A, B ou C acima. É tudo uma briga por poder. Quando a Bíblia vem nos humilhar. A Bíblia vem dizer que todos nós somos iguais. Maranata, São Paulo. Nós somos iguaizinhos, nivelados pelo pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas, Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho para curar as nossas feridas, para mudar a nossa história e transformar a nossa vida, para a gente transformar o mundo. Se vocês passam o ano se perguntando qual é o meu lugar no mundo, é o lugar da transformação, é o lugar da salvação, é o lugar da pregação. É isso que é ser jovem adventista, é isso que é viver o Maranata. Eu fico pensando em como a Bíblia transformou a vida de tanta gente, e como ela pode transformar a sua vida, porque o que está escrito pelo salmista, no Salmo 119, que a gente já cantou, a gente já sabe, a gente está careca de saber, é que o jovem só pode ter o seu caminho purificado pela Bíblia. Não substitua a Bíblia por nada. O louvor é massa, a Bíblia é superior. Não substitua a Bíblia por ir à igreja. Ir à igreja é sensacional, eu amo ir para a igreja. Mas a Bíblia está acima. Não ache que vir para o Maranata São Paulo é melhor do que ter a Bíblia. Porque quando a Bíblia entrar na sua vida, ela vai colocar você no seu lugar no mundo. E você vai descobrir. Você vai descobrir que a sua vida pode ser transformada. Por falar em transformação. É provável que algumas pessoas tenham chegado aqui hoje e ainda não tenham tido a sua vida transformada pela Bíblia. Hoje eu te mostrei que esse livro fez você aprender a ler. Ah, mas eu não aprendi com ele, mas aprendeu por causa dele. Fez com que você vivesse numa era de desenvolvimento tecnológico. A tecnologia só surgiu onde o cristianismo chegou. Esse livro
fez com que você tivesse acesso a hospitais. A própria criação da enfermagem. No Império Romano, quando houve a epidemia da praga antonina no 2º século, os romanos saíram. Os romanos foram embora, abandonaram a cidade. Os únicos que ficaram cuidando das pessoas foram os cristãos. O serviço social começou na Bíblia. Se eu tivesse mais tempo, eu ia te provar como até o futebol começou na Bíblia, mas eu estou traumatizado com a eliminação do Brasil. Nós temos um mundo como ele é, por causa desse livro aqui. Mas a maior transformação que pode ocorrer é na tua história. E hoje eu queria orar com pessoas que querem dizer assim: eu vou aceitar a Bíblia hoje para viver com Jesus. Eu não sei quem é você, eu não sei de onde você veio, eu não conheço a tua história. A única coisa que eu posso te dizer hoje é que Jesus está voltando e que você precisa voltar para Jesus antes que Jesus volte. Você precisa voltar para a sua faculdade, depois que terminar o Maranata São Paulo, e dizer: agora eu sou diferente, eu sou de Jesus. E eu sei que tem gente que veio aqui somente com a sua galera, numa caravana, e disse assim: eu quero participar desse negócio só para ver como é que é. E aqui hoje, você está descobrindo, desde ontem, como Deus é perfeito. Ele fez teu mundo, Ele fez você, e Ele te fez dignamente. Ele fez você à imagem e semelhança dEle. Você não é algo descartável, você não vai para a lata do lixo. E tem um pastor aqui que já não tem mais voz, mas que está gritando para tentar te acordar, para que você aceite Jesus hoje. E eu pedi a Deus para que Ele me desse só um restinho de voz. Depois de sermão pode acabar, só por causa de você. Então, se tem alguém aqui que quer sair desse lugar transformado e dizer assim: pastor, eu vou sair do Maranata São Paulo pronto para batizar ou batizado, eu quero que você venha aqui na frente. Pode cortar esse corredor, ou esse, eu não faço ideia de onde você vem, mas venha, porque Jesus está chamando você para ter uma vida transformada pela Bíblia. Ei, eu sei que nessa hora bate uma vergonha. Eu não sei porque jovem tem esse negócio de vergonha. Mas se tu quer batizar, vem aqui. Não importa de que lugar de São Paulo você veio. Meu Jesus veio com a palavra dele buscar você aqui. Eu não aguento não. É ali. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não aguento. Sabe por que eu não aguento? Porque está só começando. A vida de vocês, a história de vocês está recomeçando. E você não tem licença para ficar aí parado. Você não tem desculpa para ficar no seu lugar. Porque o Espírito Santo de Deus está te chamando para que você viva uma vida extraordinária, mas você quer viver uma vida medíocre. Sem Jesus esse mundo seria um lixo, um esgoto. Se você quer sair daqui encharcado de água e sorrindo, transformado, modificado, batizado. Hoje eu não entendi porque vocês pararam de aplaudir. Eu não sei porquê, porque está vindo gente com força aqui. São Paulo, através de nós Jesus será conhecido. E se tu tem um amigo que está com medo, com vergonha,
Carrega essa criatura igual fizeram com aquele paralítico. Carrega. Eu quero que você venha aqui na frente. Mas o que eu quero mesmo é que você caia naquela água ali. Pastor Cândido, resolve aí, porque vai precisar de mais água, tá? Eu não sei como é que está a água aqui, mas o que eu estou vendo aqui, a gente vai precisar de mais água. Sabe para que a gente precisa de água? Não é para lavar o corpo, é para lavar a alma. Lavar a alma dessa vida pecaminosa, lixo que a gente está vivendo. Sai da droga! Sai! Larga essa vida! Jovens, o Espírito Santo está chamando vocês para viverem algo extraordinário. Ou tu passa mó mico dançando do TikTok. E tu não tem vergonha. Aí tu vai ter vergonha de se entregar para Jesus, é isso? O Maranata São Paulo foi feito para vocês também. Para uma geração que está descobrindo o Maranata, que quer ver Jesus Cristo voltando, que quer ver milagre acontecendo. Acabou. Ei, se tu está de férias, da igreja de Jesus, que não tem esse negócio de férias, isso é coisa de preguiçoso. Não estou falando do trabalho, tá? No trabalho, inclusive, o sábado é a primeira lei trabalhista da história, tá? Jesus respeita o teu direito como trabalhador, mas a igreja não te dá férias. Vem para Jesus. Vem conhecer o Deus que mudou o mundo através do livro que mudou o mundo. E vem ter o seu mundo transformado. O Arauto do Rei vai cantar agora. E você tem o tempo da música deles para vir aqui na frente. Porque tua vida vai mudar, cara. Vai recomeçar. Vai resetar. E enquanto eles cantam, dá um passo de fé. Se joga. Se joga. Deixa a Bíblia mudar teu mundo. Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu, e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como um leproso se curou. Consigo até imaginar no deserto a nuvem protegendo do sol, e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu andar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir, em
fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Vem me tocar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar, acalmar. Tu que és o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor. O Maranata São Paulo é Deus te dizendo que Ele não desistiu do mundo e que não desistiu de você. Agora minha voz pode acabar, porque ainda que a gente perca a voz, há um livro que prega em silêncio, a Bíblia, o livro mais lido, mais vendido e mais roubado do mundo. É isso mesmo. As pessoas querem a Bíblia. Então, se você não é dos que vão ser batizados, você precisa ser pelo menos a pessoa que vai levar outro ao batismo, que vai pegar a sua Bíblia e ensinar tudo o que você aprendeu com Jesus para essa pessoa, até ela reconhecer o senhorio de Cristo em sua vida. Maranata São Paulo é recomeçar um relacionamento com Cristo através da Bíblia, ou talvez começar ele pela primeira vez. Aí é contigo. Agora só me cabe orar por você. Deus, que o teu Espírito seja derramado sobre essa geração, para que eles, em nome de Jesus, façam o que eu não consegui fazer na minha geração, para que eles vivam o que eu não consegui viver na minha geração,
para que eles entreguem o que eu não consegui entregar na minha geração, para que eles te conheçam como a minha geração não conseguiu te conhecer. Desce com o teu Espírito, nos livrando de todos os ismos e deixando somente o cristianismo bíblico na nossa vida. Na universidade, que vivamos para a tua glória. No mercado de trabalho, que vivamos para a tua glória. Na nossa casa, na nossa igreja, que vivamos para a tua glória. E que a Bíblia continue transformando vidas. Em nome de Jesus. Valeu, São Paulo!